Esse não é um vídeo que eu tinha programado para hoje, na verdade eu tinha programado fazer a crítica de Autonauts, não fui na cabine, acabei não assistindo, a repercussão não é boa, perdi bastante o interesse em assistir aquele filme, talvez assista em algum momento, mas não agora. Então, a pedido de um dos inscritos, de um dos meus seguidores, o Marcelo, ele falou para eu recomendar filmes políticos mesmo que se assemelhem de alguma forma ou conversem de alguma forma com Ainda Estou Aqui. Ele citou vários exemplos, inclusive eu estou em falta com muitos deles, inclusive alguns filmes do Costa Gravas que eu preciso ainda assistir. Então o que eu vou tentar fazer aqui é pegar um apanhado de filmes, na maioria das vezes mais atuais, alguns um pouco mais antigos, entre filmes americanos, filmes brasileiros e filmes de vários outros países do mundo. Vou falar de 10 filmes ou meio que de 10 tópicos, porque cada um desses, ou pelo menos em alguns desses, eu vou recomendar mais de um desses filmes que conversem com o filme principal daquele tópico. Então vamos lá falar de 10 filmes ou um pouco mais do que isso, filmes políticos que, se você gostou de Ainda Estou Aqui, você pode gostar desses filmes. Então, já que a gente está falando de Ainda Estou Aqui, de um filme brasileiro, vamos começar por um filme brasileiro aqui também. Na verdade, não um. Esse primeiro vai ser 3, um principal, que é o caso dos Irmãos Naves, filme que está no Globoplay, assim como todos aqui, desse especificamente está no Globoplay. A lista inteira tem outros filmes que não estão em nenhum streaming. Se eu ficasse restrito aos streamings, acabaria sem um problema, né? Eu não conseguiria falar de tantos filmes, porque a maioria das coisas não está em streamings, infelizmente, mas fica ainda assim a recomendação. O caso dos Irmãos Naves é um filme que conversa bastante com Ainda Estou Aqui, filme do Luiz Sérgio Persson, que fala muito sobre outro estado autoritário brasileiro e esses dois irmãos que são presos injustamente e precisam provar sua inocência. Filme de muitas agressões, um grande filme. Mas desde recomendação junto até alguns até um pouco mais populares, O Beijo da Mulher-Aranha, que é outro que faz uma referência direta às ditaduras na América Latina, à ditadura no Brasil, filme que é brasileiro e americano, mas falado em inglês, que tem como diretor o Héctor Babenco, diretor argentino, mas que fez toda a carreira dele no Brasil, filme inclusive indicado ao Oscar de melhor filme. E também Eles Não Usam Black Tie, que aí sim tem a Fernanda Montenegro, e mais uma vez que fala dessas revoltas dos trabalhadores, né, desses operários, frente a um Estado que tenta se impor contra eles. Então, primeiro tópico, 3 indicações já, 3 filmaços brasileiros. Concorrendo com Ainda Estou Aqui, tinha um filme iraniano, ainda que estivesse concorrendo pela Alemanha, é um filme iraniano, A Semente do Fruto Sagrado, e o cinema iraniano como um todo, ele é um cinema muito político. Peguei como recomendação aqui, poderia ser várias, poderia ser inclusive toda a carreira do Jafar Panahi. Eu vou pegar 100 Ursos, que é o filme mais recente dele, que eu gosto demais, talvez seja até um dos que eu mais gosto, se não o que eu mais gosto da carreira dele. Filme que, como todo o cinema do Jafar Panahi, ele conversa com ele mesmo, ele rompe essa barreira entre ficção e realidade, né? Então ele brinca com a realidade e com a ficção, com fazer um filme dentro do filme. É um filmaço que está disponível tanto no Globoplay Telecine, né, quanto no Reserva Imovision. Fica a recomendação, Sem Ursos é um dos grandes filmes, acho, dessa década até agora, filme de 2022. Saindo do Irã, vamos para os Estados Unidos, para na verdade, 2 filmes um pouco mais antigos nessa lista. O primeiro, Todos os Homens do Presidente, um dos melhores filmes políticos, né? Um dos melhores filmes sobre jornalismo, né? Um daqueles filmes que a gente até estuda na faculdade de jornalismo, em um dos casos mais emblemáticos da história, baseado no caso Watergate, onde esses 2 jornalistas conseguem investigar e ir a fundo e basicamente derrubam o governo Nixon, né? São muito influentes para a saída do Nixon do poder a partir do momento que eles descobrem todo aquele lance de escutas do Partido Republicano, do Partido Democrata. Então é um caso aqui, um filme de investigação política e um thriller de investigação política muito bom. Mas deixe como recomendação junto também Gritos do Silêncio, filme que na época também foi indicado ao Oscar de melhor filme, até assisti faz muito tempo esse daí, mas lembro de gostar bastante. Um filme também sobre um protagonista jornalista aqui e que vai falar bastante sobre as consequências da guerra do Vietnã, né? Porque a guerra do Vietnã meio que acaba, entre aspas, mas ela acaba se alastrando muito para o Camboja, principalmente. Esse filme vai falar bastante sobre isso, sobre o Khmer Vermelho, entre muitas outras coisas. Um thriller também bem violento, né? Um thriller bem direto, assim, que envolve esse protagonista que também é um jornalista. Os Gritos do Silêncio, eu acho um filmaço também.
Saímos então dos Estados Unidos e vamos para a Turquia para falar do Nuri Bilge Ceylan, um diretor que eu gosto muito, que fez recentemente Ervas Secas, por exemplo, que também tem no Reserva Imovision, mas hoje eu falo de Era Uma Vez em Anatólia. Mas pode ser todo o cinema do Ceylan. Aqui, Era Uma Vez em Anatólia, tem inclusive uma frase que é muito emblemática, né? Depois que um policial agride ali uma pessoa e o outro fala para ele: não é assim que a Turquia vai entrar na União Europeia. Então, esse filme ele fala muito sobre isso, né? Ele não é diretamente um filme político, entre aspas, mas ele vai ser um filme que fala muito de um caso local, mas para falar da Turquia como um todo, né? Dessas duas Turquias, da Turquia ultrapassada, da Turquia tradicional e da Turquia que tenta de alguma forma evoluir, né? É um filme muito político, mas não diretamente político como outros dessa lista. Acho um filmaço Era Uma Vez em Anatólia, acho um filmaço Ervas Secas até melhor do que Era Uma Vez em Anatólia. Saímos da Turquia e vamos para a Bielorrússia aqui para falar de Under the Grey Sky. Esse filme é o mais difícil de achar provavelmente no momento, ele estava na mostra do ano passado, ele estava também em Tribeca no passado, eu assisti ele em Tribeca e não na mostra. É um filme também que relata que um caso real, que também tem como protagonista uma jornalista, ou na verdade jornalistas, né, e que vão ter um enfrentamento de alguma forma, se usando das mídias sociais, a esse governo do Lukashenko, né, esse governo ditador da Bielorrússia, até que ela e a outra jornalista são presas, e isso remete também a um caso real. E aí a gente vai ver muito dessa relação dessas personagens sendo presas e o marido tentando tirar elas de lá. Então é um filme que se assemelha bastante ao Ainda Estou Aqui. Não é um filme tão bem acabado assim, mas ainda assim, para quem gostou de Ainda Estou Aqui, deixa anotadinho Under the Grey Sky, que em algum momento ele aparece por aí, ou ele vaza por aí e vocês vão conseguir assistir. Acho um filme bem interessante, um dos filmes mais interessantes que eu vi em Tribeca no ano passado. Saímos da Bielorrússia e vamos voltar para os Estados Unidos, mas agora para falar de filmes, na verdade não só um filme, mas de filmes políticos que conseguem fazer uma sátira política muito interessante, muito perspicaz, não como a maioria das sátiras atuais são, né, que geralmente são muito óbvias, são muito explicativas. Então começa por um filme da década de 60 de Stanley Kubrick, Doutor Fantástico, que é um filme que brinca muito com toda essa ideia armamentista americana, né? Tem um momento para mim que é emblemático do general em cima ali de uma bomba atômica com um chapéu de cowboy gritando irra enquanto ele é explodido junto, né? E aquele objeto fálico, então, que tira sarro muito dos Estados Unidos, desse Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial também, né? Que muitos nazistas, inclusive, vão para os Estados Unidos, né? Então, é um filme com uma sátira muito ácida e muito inteligente, assim como eu deixo aqui como outras duas recomendações. A primeira é A Morte de Stalin, um filme do Armando Iannucci, que é o mesmo criador, né, o criador de VIP, a série que também é uma série política muito boa do Max, né, da HBO. E A Morte de Stalin é um filme que eu acho que tem um humor muito sagaz em como brinca com esses personagens, né, esses personagens pós-morte de Stalin tentando disputar o poder ali. É um filme que brinca um pouco com essas caricaturas que eu acho muito interessante. E deixo aqui como, já que eu não vou falar do filme novo do Barry Levinson, já que eu não vou fazer crítica de Autonights, deixo um filme do Barry Levinson, um dos melhores dele, que eu não acho brilhante nem nada, mas é uma sátira interessante, que é o Mera Coincidência, da década de 90, com Robert De Niro e com Dustin Hoffman. Acho um filme bem legal também, né, que vai entrando quase que numa espiral desses personagens e dessa propaganda americana, propaganda de guerra e tudo mais. Eu acho um filme bem legal. Partimos então para a Argentina para falar de outro filme que talvez seja a referência mais óbvia, Ainda Estou Aqui, né? Acho que muita gente até citou na época que Ainda Estou Aqui estava para vencer o Oscar, que é A História Oficial, o filme argentino que ganhou o Oscar na década de 80. Acho Ainda Estou Aqui melhor do que A História Oficial, mas é também um filme que remete muito à ditadura. Acho melhor, por exemplo, que o Argentina 1985, que eu sei que muita gente gosta, eu já acho esse daí razoável, mas A História Oficial eu acho um bom filme e que também vai ter muito, não só a relação com a ditadura na Argentina, mas também muito essa ideia da família, dessa tentativa da família se manter unida. Então, para quem gostou muito de Ainda Estou Aqui, talvez esse seja o que mais pareça a Ainda Estou Aqui, então fica a recomendação de A História Oficial, por mais que dessa lista seja um dos que eu gosto um pouco menos, mas ainda assim eu acho um bom filme. Saímos da Argentina e vamos para a Índia, porque não se faz cinema político só sendo filmes thrillers ou dramas. A gente pode falar também de filmes
de outros gêneros, e aqui Gigartanda Double X, filme que está na Netflix. É uma belíssima pedida, um filme que mistura vários gêneros, já recomendei ele várias vezes antes, né? Então ele vai ter musical, ele vai ter cinema de ação, ele vai brincar com o faroeste, ele vai fazer referência ao cinema clássico americano, mas no final ele tem um poder muito forte dessa resistência contra um Estado opressor, uma resistência que parte muitas vezes do próprio cinema. É um filme longo, é um filme com a cara do cinema indiano, para quem gosta do cinema indiano ou para quem quer conhecer o cinema indiano. Gigartanda Double X, eu acho um filme fantástico, um dos melhores filmes dessa década, um dos melhores filmes de 2023, está na Netflix, então conheçam que esse filme vale muito a pena ser conferido. Pulamos da Índia para a Romênia para falar de outra sátira que brinca com as redes sociais, um filme que foi premiado no Festival de Locarno de 2023 e que está na MUBI, filme da MUBI no Brasil, que é Não Espere Muito, do Fim do Mundo. Um dos melhores filmes, acho que o filme que eu mais gosto da carreira do Radu Jude, que justamente vai ser um filme também um pouco mais longo e tal, mas que vai ter toda essa brincadeira muito sagaz e muito próprio do cinema romeno, né? O cinema romeno é esse cinema político muitas vezes, mas que vai ter sempre essa sátira meio implícita, essa provocação meio implícita. O cinema do Radu Jude às vezes é assim mais escancaradamente, mas eu acho que aqui no Espere Muito do Fim do Mundo ele faz isso melhor. Toda essa narrativa dessa personagem que é uma trabalhadora e tudo que vai passando ali na vida dela, no dia dela e tal, e brinca com todo esse cenário romeno. Eu acho um filme político, um filme satírico muito bom. Não Espere Muito do Fim do Mundo, que também fala muito sobre a relação das redes sociais e até de uma personalidade real da Romênia. Pulamos então da ficção para o documentário, começando por um documentário que fala sobre a Indonésia, um documentário que tem um confronto direto, inclusive, por quem cometeu massacres de cidadãos em massa, né? Uma sequência do ato de matar. Eu não assisti o documentário original do Joshua Oppenheimer, mas O Peso do Silêncio é um documentário muito bom, muito forte, que quase tem essa ideia também de resgatar memórias, de confrontar memórias dolorosas. Mas além dele, eu deixo outras recomendações aqui. Podia falar do Trilha Sonora para um Golpe de Estado, que acho que é um documentário bem difícil, né? Um documentário com uma montagem também muito dinâmica, que trabalha com trilha sonora e tudo mais, mas que, falando politicamente, ele cria um recorte político de Guerra Fria, ele cria um recorte político da exploração na África e, sobretudo, de como os Estados Unidos e outros países, mas principalmente envolvendo até a CIA, matavam líderes em todos os lugares do mundo nesse período, principalmente, e aqui a gente está falando de um líder do Congo. Podemos falar também de um recente que está na MUBI e que não foi indicado ao Oscar, mas deveria, que é Dahomey, outro filme que é muito político e debate muito dessa herança. E aqui a Mati Diop ela vai falar justamente sobre essas obras de arte africanas e aqui mais especificamente no Benin, essas obras de arte ou todo esse material cultural e histórico que continua em museus da Europa, né? E eles não conseguem quase o retorno para o seu país de origem, né? Então todos esses resquícios do imperialismo. E finalizo nos documentários também com Bem-vindo à Chechênia, que é outro documentário recente que deveria ter sido indicado ao Oscar, não foi, que também trabalha muito com a relação com novas técnicas, com a internet, a partir do momento que ele usa o deepfake para esconder o rosto real dessas pessoas LGBT que são caçadas na Chechênia. É um documentário muito forte, muito poderoso, com um momento muito emblemático, quando o deepfake de um dos personagens é tirado e ele se revela. Acho um filmaço mesmo, Bem-vindo à Chechênia. Então fica aqui essa recomendação de 10 filmes ou quase de 10 blocos de filmes, já que eu recomendei muito mais do que isso, para você que gostou de Ainda Estou Aqui, para você que gosta de filmes políticos. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo quais desses você já viu, quais desses você gosta, quais outros você recomendaria também. Por hoje é isso e corta.